Quem cresceu nos princípios cristãos aprende que casamento é para sempre. E é mesmo, tá? Só que quase ninguém nunca explicou o que Deus quis dizer com esse para sempre, né? E hoje eu quero conversar, aproveitar aqui a pergunta dessa majestosa, quero conversar sobre isso com você, tá? Mas eu não tô aqui para julgar ninguém, eu só tô aqui para trazer um olhar diferente para você, porque o casamento ele foi criado para revelar o amor de Cristo pela igreja, não domínio, não controle, não medo, tá? Mas o amor. E se a gente olhar direitinho para esse paralelo, a gente entende muita coisa. Por quê? Porque Jesus é o modelo de homem. A igreja é o modelo da mulher. E o relacionamento entre os dois é a referência de Deus, de como o amor deve se expressar. Então preste atenção. Jesus nunca violentou a igreja, nunca humilhou a igreja, nunca obrigou a igreja a nada. Ele conquistou pela entrega, não foi nada à força. Ele sempre liderou com mansidão, ele nunca impôs nada. E é por isso que a igreja se rende. Por quê? Porque ela confia, porque ela é cuidada, porque ela é amada. Então, quando um casamento vira um ambiente de medo, de violência, de dor, o tempo todo é problemático, tem que pisar em ovos, o que foi quebrado ali não foi só o pacto que a gente faz com outra pessoa, foi a essência espiritual do casamento, porque a aliança foi quebrada. E sabe o que eu percebo acompanhando tantas histórias? É que muita gente confunde o perdão com reconciliação. Deus mandou perdoar, sim, tá? Mas ele não obriga ninguém a se manter dentro de um relacionamento que é abusivo. Porque isso não vai provar que você tem fé. Porque Deus nunca apoiaria algo que fere o corpo, a alma ou o espírito de alguém que ele mesmo criou com tanto zelo e amor. Quando há violência, o vínculo já foi quebrado, antes da separação, antes dela acontecer de fato no papel. Porque o amor, ele não sobrevive onde a pessoa está o tempo todo sendo destruída emocionalmente. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela. Ele não matou ela aos poucos com agressões, com palavras, com medo, com chantagens. Agora, sobre o segundo casamento, essa é uma pergunta que envolve muita consciência, muita responsabilidade espiritual. Por quê? Porque Deus é um Deus de restauração, certo? Mas ele também é um Deus da verdade. Antes de começar um relacionamento novo, é preciso que você se cure. É necessário que você busque a ajuda de alguém para isso, porque o tempo não cura ninguém, tá? O tempo ele vai esconder as feridas por pouco tempo, e aí ele vai fazer a gente acreditar que ficou tudo bem. Mas se você não tratar essa ferida na sua alma que fez você atrair esse tipo de relacionamento, esse ciclo vai acontecer de novo. Só vai mudar o nome da pessoa, mas vai ser a mesma história. O que Deus quer é que o coração seja restaurado antes de você tentar recomeçar uma nova aliança com outra pessoa. Porque o casamento, ele não é um remendo, tá? O casamento, ele é uma construção espiritual. Só que se o seu coração, a sua alma ainda está quebrada, tudo vai desabar de novo. Pelo meu entendimento, Deus permite um novo casamento. Mas não fuja da sua dor, tá? Procure aprender com a sua dor. E não deixe o seu ego te enganar dizendo que você já aprendeu tudo que você precisava aprender sozinha. Porque é só uma rasteira que ele vai te dar. Porque para você viver o relacionamento que Deus sempre desejou para você, você precisa estar inteira. Então, antes de tentar se unir a outra pessoa, se cure. Porque se você não se curou, você não vai escolher diferente. Mas o ego vai dizer para você que aquilo não vai se repetir. Mas o ego é mentiroso. O olhar de Deus sobre o casamento, ele é o olhar de um pai que sonhou com 2 filhos livres, se amando.
e não com um oprimindo o outro em nome dele, né? Ele não quer um sacrifício sem propósito. Ele quer a restauração, ele quer o amor, ele quer a comunhão, ele quer que vocês resplandeçam a glória dele através do casamento. Só que a gente só faz isso quando a gente cura a nossa alma. Então, se esse é o seu caso, não se culpe por escolher viver outra história de amor. Busque ajuda, tá?